Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 39º episódio dos dividendos do mês, de forma a pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações, também pode ser para a deslocação, entre outras coisas. Agora, antes de começar, quero partilhar contigo o desempenho do portfólio, que neste momento tenho um portfólio yield de 4,58%, sendo que estou a receber anualmente mais de $500 em dividendos. Agora, o que é que isto significa exatamente? É que, em média, estou a receber aproximadamente $50 em dividendos, todos os meses. Isto aqui já consegue cobrir algumas despesas, mas claro que temos de ter em consideração que isto é bruto, ou seja, ainda é deduzido o imposto. Entretanto, o meu portfólio está assim, ou seja, para além de estar a receber dividendos, que é bastante interessante, também está com uma valorização de $754, mesmo com os REITs que estão a puxar o portfólio para baixo. Ou seja, tu já sabes que quando eu comecei esta série, eu juntei tanto REITs como outras empresas e eu já fiz esta separação. Ou seja, tenho outra série própria para REITs. Acontece que eu mais tarde ou mais cedo vou querer vender os REITs que estão neste portfólio, porque não faz sentido estar nesta série, mas eu vou esperar, pelo menos a Fed continua a fazer alguns cortes para que talvez os REITs consigam recuperar mais e quando tiverem talvez uma maior valorização, porque face ao preço atual para mim não compensa neste momento, então depois irei vender. Agora, para já, para mim não faz sentido. Pelo menos isto para o meu perfil de investidor e objetivos. Entretanto, tens sites como o dividendstock.cash que te permite ver quando é que as empresas pagam dividendos, sendo que tu consegues colocar exatamente aqui a ordem, ou seja, empresas que pagam pelo menos trimestralmente ou mais do que isso. Depois, queres que tenha um dividend yield, por exemplo, superior a 5%. Queres que o ex-dividend date para que tu conseguires ainda apanhar seja, por exemplo, na próxima semana ou no mês seguinte, portanto, eu posso pôr aqui next month, e o pagamento seja também no próximo mês. Pelos vistos aqui não há nenhuma, portanto vou baixar, ou seja, aqui não tem dados, por isso deixa-me só colocar aqui 2 para apanhar trimestralmente, exato, portanto se for aqui já não apanho trimestralmente, e aqui eu vou aumentar para os 5%, por isso, neste caso, são apenas estas empresas, das quais eu não tenho interesse. Mas repara, o que eu quero destacar aqui é, por exemplo, esta, que apesar de ter um dividend yield muito elevado, pode ser interessante, se estiver continuamente a desvalorizar, então não faz sentido, entendes? Ou seja, o que eu procuro exatamente é que pague bons dividendos, mas ao mesmo tempo que possa valorizar no longo prazo. Por isso, estive a ver as vossas sugestões e vamos começar uma a uma. Por isso, foi feita esta sugestão da AES, sendo que esta mostra aqui algo que eu não procuro, que é uma grande instabilidade em torno do SMMA, ou seja, não vemos aquele contínuo crescimento que eu procuro ver nas empresas que pagam dividendos também, tá bem? Ou seja, é claro que nas empresas para crescimento e value eu também valorizo bastante isso, mas aqui na parte dos dividendos é algo que eu também dou prioridade, sendo que mesmo sendo uma empresa, na minha opinião, instável em termos de preço em torno do SMMA, eu vou colocar aqui um nível de suporte porque poderá ser interessante ver quando a mesma cair até os 9,87. Quando a mesma cair até aqui, estamos a falar de uma possível desvalorização de cerca de quase 30%, está bem? Se entretanto ela, face ao preço atual, chegar algum dia aos máximos, pelo menos os máximos relativos que estamos agora a ver neste prazo temporal, estamos a falar de uma possível valorização de 114%. Mas se tocar neste nível de suporte e chegar algum dia a estes máximos relativos, então estamos a falar de uma possível valorização de quase 200%. Por isso será muito mais interessante, na minha opinião, se a mesma chegar a este nível de suporte que tocou várias vezes. Por isso eu acredito que será só uma questão de tempo até mesmo tocar. Depois temos também aqui outra sugestão que foi a USB. Esta aqui já mostra aqui um contínuo crescimento, pelo menos durante um grande período de tempo, que é isso que eu gosto de ver. Agora, a mesma não está assim tão distante de máximos absolutos, vamos a falar de cerca de 22%, sendo que eu acredito que a mesma ainda pode cair abaixo do SMMA. Ou seja, aqui o que eu gostaria de fazer, tá bem? Só para não estar também a aprofundar muito mais, é esperar e aguardar que ela possa cair até este nível de suporte. Não estamos a falar de um nível de suporte que esteja assim super distante, eu acho que face à oscilação que o preço teve até há pouco tempo, e quando eu digo há pouco tempo estou a falar nos últimos anos, ou seja, desde o ano atual até 2020, portanto março de 2020, na pior altura do Covid-19, teve uma queda que tocou e foi abaixo deste nível de suporte. Entretanto, em outubro de 2022 voltou a tocar, por aí em diante voltou até a descer abaixo e mais recentemente, abril de 2025, voltou a tocar neste nível de suporte e acredito que mais tarde ou mais cedo possa voltar a tocar, por isso é só uma questão de aguardar e colocar, por exemplo, um alerta de preço e entender se pode então ser uma boa altura nessa altura. Estamos a falar no setor bancário, por isso aqui é uma questão também de entender se esta empresa pode ou não fazer sentido para o teu perfil. Isto aqui é só empresas que temos a colocar no watchlist e entender se podem ser indicadas ou não, mas para já, para mim, não faz sentido estar a aprofundar e fazer aqui um estudo relativamente à mesma. Depois temos a Novo Nordisk. A Novo Nordisk eu acho que foi uma ótima sugestão, até porque a mesma está com um dividend yield de 3,72%
e acontece que ela é bastante conhecida neste momento por ter tido toda esta queda, ou seja, estamos a falar de uma queda desde os seus máximos até o preço atual, face às razões que já sabemos, estamos a falar de uma queda de quase 70%, portanto 66%, e se vimos até o nível de suporte, de quase 70%, e está em torno desse nível de suporte. Ainda não mostrou aqui quaisquer sinais de recuperação, mas eu acho que é até bastante interessante. Por isso, eu agradeço a sugestão e vou voltar a ver no final, ou seja, depois de ver as outras sugestões, a não ser que haja uma que considere que seja melhor, eu vou aprofundar um pouco mais a Novo Nordisk e talvez seja então a minha aquisição. Depois temos aqui outra sugerida que foi a Agias, por isso esta aqui é do setor financeiro e acontece que ela está muito próxima de máximos, ou seja, isto é com time frame diário. Se eu for ver face ao preço atual até os máximos é só uma subida de 10%, e se virmos até este nível de suporte que eu tinha traçado, uma queda de quase 34%. Eu não digo que não seja uma opção, talvez, depende do perfil de investidor, interessante, até porque tem um dividend yield de quase 6%, mas eu talvez prefira aprofundar ou pelo menos aguardar que atinja este nível de suporte, ou pelo menos toque no SMMA, que a meu ver não me parece que seja difícil, sendo que eu também poderia aprofundar no Financial Portuguese, mas para já acho que não faz sentido, acho que prefiro aguardar e que a mesma possa tocar aqui no SMMA. Pronto, depois temos outra que é a Trinity, esta também foi sugerida, esta já tinha colocado, se não me engano, há mais tempo o nível de suporte, aliás, mais do que um até, e face ao que está a aparecer no preço, portanto, com dados desde fevereiro de 2021, ela tem oscilado bastante e é claro que não é isto que eu procuro numa ação mesmo que pague dividendos interessantes. Por isso esta aqui vou descartar para já e aguardar talvez que toque num destes níveis de suporte. Também se entretanto tocar nestes 10.45, estamos aqui a falar de uma queda de talvez 30%, deixa-me lá ver, exato, uma queda de 30%, e aqui seria mais interessante voltar a ver e talvez fazer um estudo. Depois temos a British American Tobacco, é exatamente essa, então BTI. A BTI não está, aliás, máximos relativos está neste momento, máximos absolutos não está assim tão distante. Esta aqui é outra que eu prefiro também aguardar, ou seja, está a cerca de 24% desde os seus máximos, mostra aqui um contínuo crescimento, que é isto que eu gosto de ver, mas mais recentemente, pelo menos desde abril de 2018, tem tido esta queda, esta, digamos, instabilidade em torno do preço, ou seja, não é o contínuo crescimento que antes vimos acima do SMMA, e agora é que está a recuperar. Mas na minha opinião, face a esta instabilidade que teve recentemente, eu prefiro aguardar que a mesma atinja de volta dos 32.99, que é aquilo que me tocou várias vezes quando teve esta queda. E estamos a falar ao longo de um grande período, desde 2019 até praticamente 2024, está bem? Por isso eu acredito que possa ser só uma questão de tempo até voltar a tocar no SMMA, que seria já uma queda de quase 29%, mas se porventura tocar no nível de suporte, então já seria uma queda de cerca de 44%. Por isso, neste caso, eu prefiro aguardar. Entretanto, temos aqui outra sugestão. Neste caso foi a Hormel, que é uma Dividend King, em que o preço está a sofrer uma pressão principalmente pela perda de margem, mas a empresa está com um plano de reestruturação interessante. O ponto negativo será a troca do CEO no final do ano. Pronto. Isto aqui foi o que foi partilhado pelo João e vamos ver agora a mesma. Ou seja, realmente conseguimos ver este contínuo crescimento que eu gosto de ver na ação, que teve toda esta subida, o que é interessante, mas a partir de fevereiro de 2023 começou a ter toda esta queda, ou seja, desde os máximos absolutos até o preço atual, estamos a falar de uma queda de cerca de 56%, que é bastante significativo. Depois, não temos qualquer nível de suporte saliente neste momento, ou seja, eu posso colocar aqui, mas a verdade é que ela neste momento parece-me estar em falling knife, pode continuar a cair, há que ter muito cuidado neste momento, sendo que eu penso não ter visto o dividend yield, ou seja, ela está numa indústria que não me agrada muito, portanto no setor alimentar, mas eu posso ver aqui rapidamente o dividend yield que a mesma tem atualmente, HRL, procurar, está aqui, então neste momento está com um dividend yield de 4.95%, o que até é interessante. No último ano teve uma queda de cerca de 30%. Se for olhar para os dividendos, consigo ver que realmente tem pago e crescido os dividendos há 59 anos consecutivos, o que torna algo bastante interessante, tal como foi mencionado, é uma Dividend King. Depois, Interest Coverage está acima da mediana do setor, Payout Ratio está muito elevado, ou seja, não só acima da mediana do setor, como acima de 100%. Pode ser que eles mais tarde ou mais cedo cortem os dividendos e não é só reestruturação, ou seja, ver essa probabilidade faz com que os investidores queiram sair, a pressão de venda e dependendo do corte pode ser muito negativo, ou seja, agora estão com um dividend yield interessante, mas mais tarde ou mais cedo podem deixar de ter. O total debt to equity até está ok. Aqui a parte que mais me preocupa é o dividend payout ratio, por isso está
muito elevado. Já aconteceu no passado eu ter, por exemplo, investido numa Dividend King, que foi, deixa-me lá ver se eu consigo ter aqui o fecheiro, que foi a Leggett e Platt, que entretanto era Dividend King e deixou de ser. Ou seja, é exatamente como eu estou a ver as mesmas coisas aqui para esta. Ou seja, aconteceu, não digo que seja exatamente semelhante, mas está aqui padrões que eu consigo identificar em ambas e que se eu arriscasse investir nesta, poderia sofrer as mesmas consequências. Ou seja, acho que para o risco não compensa. Portanto, eu agradeço pela sugestão, mas para já sinto mais confortável em descartar esta por enquanto. Mas acho que foi uma boa sugestão. Depois temos a Texas Instrument TXN. A mesma está com um dividend yield de 3,16%. Se eu for aqui para baixo conseguimos ver que ela teve uma queda recentemente, mas ainda está longe do nível de suporte que eu tracei. Ou seja, face aos máximos, foi uma queda de cerca de 18,84%. Por isso, se vir desde o preço atual até os máximos, uma possível valorização de 24,34%. E se ela cair até este nível de suporte, estamos a falar de uma queda de quase 27%, que até é uma queda bastante significativa. Por isso, eu prefiro aguardar que deixe abaixo desse SMA, como tem acontecido várias vezes, ou até tocar neste nível de suporte. Entretanto, eu tracei este nível de suporte, mas um nível que eu acredito que possa ser mais óbvio tocar, com base em vários mínimos relativos, seria este aqui. Portanto, eu vou deixar estes dois níveis. Pronto, agora, outra sugestão que foi feita aqui é relativamente porque é que eu não comprei este ETF, e aqui a razão que eu já expliquei no passado foi porque eu gosto de escolher as ações individualmente, ou seja, mesmo dentro deste ETF, tu consegues saber, ou pelo menos fazer um estudo relativamente àquelas empresas que tu acredites possa ter mais potencial que outras, certo? Por isso, ou seja, dentro daquele ETF, que é constituído por várias ações, tu se fizeres um estudo, segundo o teu perfil de investidor e objetivos, podes escolher uma ou mais ações que consideres que possam ter um desempenho superior às outras, mesmo pagando talvez dividendos superiores. Por isso, na minha opinião, caso seja possível fazer um estudo eficiente, é preferível adquirir uma ou poucas ações do que propriamente um ETF para este efeito. Mas eu também tenho séries diferentes por essa mesma razão, porque nós não sabemos o futuro e a verdade é que há empresas que impressionam e conseguem ter resultados muito melhores do que o esperado, e é por isso que faz sentido também ter, por exemplo, as séries de ETFs. Agora, outra sugestão que foi feita foi a EIX, que teve uma queda recente. Então, EIX é exatamente esta. Esta está próxima do nível de suporte, que eu achei interessante. Se olharmos para o histórico, conseguimos ver que maioritariamente esteve aqui acima do SMMA, houve aqui alturas de instabilidade e esteve abaixo da mesma, mas maioritariamente conseguimos ver o tal contínuo crescimento acima do SMMA. É claro que houve aqui alturas também de queda, por isso é quase um sentimento agridoce e neste momento está abaixo do SMMA. Aliás, a preços que se encontravam em 2007. Pronto, em 2007 era praticamente os máximos naquela altura, mas pronto, isso também não me deixa confortável não estar aquele contínuo crescimento que realmente gostaria de ver, porque historicamente houve realmente alturas que esteve acima do SMMA e houve um contínuo crescimento, mas houve outras que claramente esteve abaixo e não mostrou aquilo que eu gostaria de ver. Assim sendo, a distância do preço atual face a este nível de suporte é uma queda ainda de cerca de 15%. Se algum dia chegar a estes máximos, vamos falar de uma possível valorização de 53%. E é uma questão de colocar na balança face ao risco-retorno de compensa ou não. E também entender se tu te sentes confortável da indústria que se encontra. Ou seja, neste momento tem um dividend yield de 5,84%, que até acho interessante. Teve uma queda neste último ano de cerca de 31,23%. E tem pago e crescido os seus dividendos há 20 anos consecutivos. Isto aqui, na minha opinião, são aspectos positivos. Em termos de segurança dos dividendos, infelizmente em termos de dividend payout ratio aqui não mostra dados, o que é um aspecto negativo, mas se formos cá atrás conseguimos ver que estava nos 57,79%. Entretanto, interest coverage está mais ou menos de encontro à média do setor e o total debt to equity está infelizmente muito acima da média do setor. Por isso talvez aqui seria uma das principais razões para descartar. O total debt to equity está elevado. Pronto, assim sendo, isto também poderei aprofundar no canal do Financial Portuguese e acho que já não foi feito muitas mais sugestões. Aqui questiona onde é que eu faço os reforços mensais de 500, 300, 200 euros e a verdade é que não é pelo trading. Eu não faço trading neste momento. Fiz quando comecei e mesmo assim não era algo que me sentiria confortável. Tanto stress, tanto estudo, tanto coisas que tu não consegues prever o futuro. Portanto, a longo prazo eu não acredito que seja o trading o caminho. Eu prefiro investimentos a longo prazo que não preciso estar ativamente atento aos mercados. Pronto, eu percebi que o meu forte é realmente investimentos para longo prazo, é aquilo que eu prefiro, é aquilo que me sinto mais confortável e que consigo dormir melhor à noite, sendo que onde eu vou buscar o meu dinheiro é principalmente nas fontes de rendimentos. Tu tens não só o que está no Patreon, mas neste caso, nesta corretora, à medida que eu vou tendo o dinheiro dos planos que foram investidos no ano passado para rentabilizar, então
aquilo como também está em dólar, então aproveito esses dólares, visto que também houve uma desvalorização cambial, e em vez de estar a levantar e a converter, eu prefiro investir para que, se o dólar recuperar, então eu consiga aproveitar. Agora, é isto. Depois também há aqui outro comentário. Agradecer pelo canal, compreender melhor o complexo mundo dos investimentos. Ok. Depois pergunta: quando anuncias quando estás a ganhar dividendos, isto é antes de impostos? Certo, foi o que eu disse ao início, ou seja, esta média mensal que estou a receber em termos de dividendos de cerca de $50 é antes de impostos. Ou seja, se deduzirmos os impostos, vai dar aqui um total de, então, 49, deixa-me lá ver, 49, se colocarmos aqui menos o que vai para o Estado, então estamos a falar mensalmente num recebimento de dividendos de cerca de $35, tá bem? Ou seja, já não é tão significativo, mas faz parte. Se neste caso considerarmos que estamos a pagar um imposto elevado, então é porque também estamos a receber uma quantia elevada, certo? Porque isto tem que ser proporcional. Ou seja, se estivéssemos aqui a receber 1 milhão e tivéssemos, por exemplo, 720 mil, fosse o nosso recebimento, mas o imposto seria de 280 mil, não é? Portanto, só fazendo aqui umas contas simples, é claro que estamos a pagar 280 mil, mas estamos a receber 720 mil. Por isso, repara, eu sei que por nós não pagaríamos imposto, ou seria muito mais reduzido, mas aqui não podemos nos queixar, tendo em consideração que é algo fixo. Ou seja, independentemente se estás a receber $50, 5 mil, 50 mil, 500 mil, vai dar sempre ao mesmo imposto fixo, caso não englobes, claro, porque se englobares, então podes aqui talvez ter aqui algumas estratégias fiscais que te compensem. É só uma questão de fazeres o teu próprio estudo e entenderes o que é que faz sentido para ti. Entretanto, também tivemos aqui outras sugestões, que esta já foi vista, por isso temos a Total Energies, que foi sugerida aqui no Patreon, sendo que a mesma já foi adquirida no passado. Aliás, eu não sei se foi adquirida nesta série, mas eu acho que sim, deixa-me lá ver. TT está aqui, TT está com prejuízo atualmente de 3,83%. Para mim ainda não faz sentido reforçar ou sequer ponderar voltar a fazer um estudo neste momento, e eu coloquei um nível de suporte que prefiro aguardar que a mesma caia até aqui, se possível, para voltar a fazer um estudo relativamente à mesma. Estamos a falar de uma queda ainda de 32% caso a mesma caia até estes valores. Depois houve outra sugestão que foi a Torm. A Torm é exatamente esta, que infelizmente tem estado continuamente em declínio. Ou seja, esta aqui prefiro evitar pelas razões óbvias, que eu quero ver é uma empresa que esteja continuamente a subir. É claro que pode ter havido aqui uma altura, pode ter subido, mas a verdade é que em todo o seu histórico, maioritariamente, tem sido um declínio. Por isso, esta aqui claramente eu prefiro descartar. Assim sendo, eu também estive a ver outras empresas, Dividend King e Dividend Aristocratas, que estão no meu fecheiro no Patreon, tá bem? Para além dessas também existem outras ações, mas uma que se destacou foi a Procter Gamble. Que a Procter Gamble continua a cair abaixo neste nível de suporte e já está com um dividend yield de cerca de 3%. Ao mesmo tempo, estamos a falar de uma empresa que tem pago e crescido os seus dividendos há 69 anos consecutivos. Por isso, isto aqui, na minha opinião, é interessante. Agora, para mim não é o suficiente, eu continuo a ver outras empresas tanto neste fecheiro, e uma que encontrei que achei também que deveria partilhar é a HP. A HP está com equity negativo, ou seja, se tu fores ver o rácio débito equity, vais ver que nem sequer aparece informação, por isso neste momento podes não te sentir confortável a adquirir a mesma, e faz todo o sentido, mas só partilhar contigo que tem um dividend yield de 4,73%. Aquilo que eu quero chamar a atenção que poderemos fazer é colocar na watchlist, e por que não, para acompanhar. Pelo menos está perto do nível de suporte, e se algum dia, face ao preço atual, tocar nestes máximos, estamos a falar de uma possível valorização de cerca de 56%, o que não é mau. Agora, também temos de considerar que nós talvez estejamos próximos do pico do mercado, e quando eu digo próximos do pico do mercado, eu quero dizer o seguinte, é que o mercado, neste momento, em termos de ciclo, está muito próximo de máximos absolutos, e é aquilo que nós chamamos de mid-cycle, portanto, próximo de pico. Não sabemos qual será exatamente o pico, mas mais tarde ou mais cedo poderemos entrar no late cycle, que é a correção ou até recessão, e estas são algumas das indústrias, neste caso setores, que se destacam. Aqui está a Utilities, porque isto foi um trabalho relativamente à Galp, pronto, e é por isso que aqui eu destaquei as Utilities, mas temos aqui empresas de healthcare que se destacam quando existe uma correção e depois recessão. Então, por que não darmos atenção mais uma vez, portanto já demos no passado, mas voltarmos a dar aqui deixa-me lá ver se eu consigo colocar, exato, aqui há a Novo Nordisk. A Novo Nordisk, já sabes que teve toda esta queda, se algum dia recuperar, portanto, face ao preço atual, até os seus máximos, é uma possível valorização de quase 200%, que é interessante. Ela ainda pode cair mais, é uma empresa com risco de retorno, na minha opinião, até elevado, mas tendo em consideração que ela paga neste momento um dividend yield de 3,72% e que em termos de segurança dos dividendos até que não está assim tão má,
por isso tem pago e crescido há 6 anos consecutivos. Em termos de crescimento dos dividendos, está nos 21,57% com base nos últimos 5 anos, utilizando o Compound Annual Growth Rate, tem um payout próximo de 52%. Se formos ver a segurança dos dividendos, conseguimos ver que sim, esse payout, comparativamente à mediana do setor, é elevado, tem um interesse de coverage muito acima da mediana do setor, que é um aspecto positivo. Ou seja, só para tu entenderes que o payout ratio estar elevado e muito superior à mediana do setor é um aspecto negativo, mas o interest coverage estar tão acima é algo bom. Depois tem um total debt to equity que realmente está acima da mediana do setor, mas ainda está aceitável na minha opinião. E se formos ver em termos de avaliação, conseguimos ver que está abaixo da mediana do setor, pelo menos com base no Price to Earnings Ratio. Olhando para o Enterprise Value to Sales também não está muito longe, Enterprise Value to EBIT e EBIT também está abaixo, Price to Sales e Price to Book estão acima, mas mesmo assim acho que continua a ser aceitável. Em termos de crescimento, com base no crescimento dos rendimentos está acima da mediana do setor, crescimento do EBIT está muito acima da mediana do setor, crescimento do Return on Equity, infelizmente aqui está em declínio. É claro que gostaríamos de ver tudo positivo e a crescer, mas aqui infelizmente está em declínio. O quão lucrativa é a empresa? Margem do resultado operacional está muito acima da mediana do setor, margem do resultado bruto também. Se olharmos para o Return on Equity, Return on Capital, Return on Assets, está tudo acima da mediana do setor. Aliás, a mediana do setor está negativa, esta aqui está claramente positiva e não é por pouco. É claro que temos que ter em consideração as várias notícias recentes e tudo aquilo que está a afetar negativamente o preço, está bem? Por isso tens que fazer o teu próprio estudo e entender que face ao lançamento dos medicamentos, face àquilo que será o desempenho e também os concorrentes, que essa parte é muito importante, olhar para a Eli Lilly e ver o potencial de ambas, portanto olhar para o custo de oportunidade, entender se realmente pode ou não fazer sentido para o teu perfil. Agora, com base no Growth Focus, dá uma pontuação de 75 em 100, sendo que com base nos modelos, utilizando o Growth Focus, diz que existe uma margem de segurança de cerca de 40%. Se entretanto utilizar o Finbox para ver o DCF, o modelo de múltiplos com base no Price to Earnings Ratio e também, portanto, o DDM, aqui Stable Growth, neste caso o DDM Stable Growth diz, deixa-me ver, diz que está enviesado, não vamos considerar, mas pronto, diz um possível upside ridículo. Ok, aqui vamos ignorar, mas eu normalmente, quando olho para esta série de dividendos, olho bastante para o DDM, só que neste caso está claramente a exagerar. Pronto, utilizando com base no Price to Earnings Ratio e comparando, por exemplo, com a Pfizer e outras empresas no setor, mostra uma possível valorização de 57% aproximadamente e utilizando o DCF, Gordon Brutesi nos últimos 5 anos, uma possível valorização de quase 80%. É claro que isto não tem em consideração o declínio que a mesma pode ter no futuro e tudo o que é o risco associado neste momento, está bem? Estes modelos não têm isso em consideração, apenas têm em consideração os dados passados e as projeções futuras, que não, pronto, as projeções futuras que estão enviesadas porque não consideram aquilo que os investidores sabem. Pode muito provavelmente acontecer e é por isso que isto já está refletido no mercado, é por isso que a mesma teve toda a queda que nós vimos, está bem? Toda esta queda, porque o mercado já está a refletir estas circunstâncias da mesma, sendo que o último relato dos ganhos foi inferior ao esperado, tal como podes ver aqui. Pronto, assim sendo, passamos para outra fonte, utilizando o Simple Wall Street, que mostra que está subvalorizado por cerca de 70%, mas mais uma vez, aqui não podemos ter isto muito em consideração. Depois, para o crescimento futuro, utilizando as projeções anuais do crescimento dos earnings, está mais ou menos de encontro ao mercado, mas abaixo da indústria, e olhando para o crescimento dos rendimentos, está mais ou menos de encontro ao mercado e à indústria. Olhando para a saúde financeira, que também é importante, ativos correntes inferiores aos passivos correntes e ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. Este aspecto negativo de ter ativos correntes inferiores aos passivos correntes é algo que não me agrada, mas mesmo sabendo que isto é um dos indicadores que mostra que a mesma pode ter dificuldades a fazer jus, ou melhor, a cumprir as obrigações de curto prazo, mesmo assim não estou muito preocupado devido à caixa que a mesma ainda tem e eu penso que consiga cumprir facilmente. Onde estou sim preocupado é o debt to equity, que eles aumentaram bastante, tal como podes ver, ou seja, o endividamento aumentou bastante e os capitais próprios não aumentaram proporcionalmente, por isso eles foram de debt to equity de 2% para 30%, para 50% e agora estando próximo de 85%. Neste momento, pronto, já conseguiram reduzir para cerca de 60%, mas teve aqui uma altura, no final de março de 2025, portanto quando saiu um dos relatos, que estava próximo de 100%, por isso este aqui já correu o risco de, inclusive, passar dos 100%. Agora, olhando para os dividendos, passa em vários critérios, excluindo que tem um dividend yield de apenas 3,89%, abaixo dos 4,8%, e também tem sido volátil em termos do pagamento de dividendos. Por isso, nós gostávamos de ver um contínuo crescimento do pagamento dos dividendos, mas não. Tem havido reduções, tem havido aumentos, por isso isto é um aspecto negativo, não haver aquela estabilidade. E maioritariamente, nos últimos 12 meses, houve mais vendas do que compras por parte dos insiders. Entretanto, eu também utilizei o meu ficheiro, só que o meu ficheiro não conseguiu importar todos os dados, por isso eu vou só utilizar aquilo que conseguiu importar, que foi na qualidade de informação,
Aqui mostra que tem um debt to equity próximo dos 71% neste momento. Há aqui várias informações que passam, excluindo a parte das depreciações, que aqui pode haver talvez algo mais preocupante. Vamos ver a análise económica e olhar para a análise do POM. O único ponto que chama mais atenção como preocupante é a parte da alavanca financeira e pronto, o aspecto mais negativo neste momento é o fundo de money, ou seja, em termos de working capital, quando olhamos para a tesouraria líquida, que está em desequilíbrio financeiro neste momento. Depois, se olharmos para o Altman Z-Score, ou seja, para ver a probabilidade da mesma falir até 2 anos, vemos que está num estado razoável, mais próximo de bom, penso eu, mas acontece que, com base nestes rácios, pronto, estar razoável não nos dá assim uma tranquilidade muito grande, pronto, é razoável. E depois a classificação em termos da força financeira da empresa está apenas de um 6 em 9, ok? Isto não é muito mau, mas também não é muito bom, ou seja, tal como indica, é apenas bom. Agora, utilizando o Stock Rover, mostra uma margem de segurança de 8%, sendo o value score de 88%, crescimento de 70%, qualidade de 98%, sentimento de 38%, e com base na classificação de analistas, é mais um buy do que um hold. Se entretanto olha para o Alpha Spread, diz que está subvalorizado por 34% no cenário base, no melhor cenário por 59% e no pior cenário por 10%. No Stock Analysis, com base na classificação apenas de 4 analistas, mostra que é mais uma compra do que manter. Se entretanto olhamos para o Market Beat, com base na classificação de 22 analistas, mostra que é mais manter do que propriamente comprar, sendo o possível upside cerca de 10%. No Market Watch, com base na classificação de outros analistas, podemos ver que houve um aumento da recomendação de compra face a um mês atrás, mas se olharmos há 3 meses atrás, houve uma redução. Por isso, há 3 meses atrás, face ao mês anterior, houve uma redução de 2, depois aumentou 1 face ao mês atual, o que é um aspecto positivo se compararmos apenas com o mês anterior. Então, no plano Pro do Investing.com, mostra uma incerteza média, sendo possível upside de 56,9%. Isto utiliza aqueles modelos, por isso aqui não é totalmente accurate, ou seja, preciso, e diz que está a ter um bom desempenho, o que é um aspecto positivo. Entretanto, estamos a ver em ADR e é exatamente isso que eu tenciono adquirir, porque aqui na plataforma não dá para adquirir DKK e ao não dar a adquirir a moeda DKK, eu vou estar sujeito à conversão e por isso neste momento, se for possível, eu prefiro adquirir aqui em ADR. Eu para tal preciso ver se tenho dinheiro suficiente. Eu normalmente adquiro cerca de $300 por mês, tenho apenas 150, por isso vou rapidamente colocar aqui mais dinheiro. Já fiz a transferência, exato, agora estou com 320, então procurar por NVO. Atenção que nesta série nunca adquiri diretamente Novo Nordisk, exato, e é em ADR. ADS neste caso, pronto, tudo bem. Dólares, USD, por isso é exatamente isto que eu quero. Então, o máximo que eu consigo adquirir, próximo dos $300, é aqui cerca de 6 ações, que é o mais próximo de $291,48. Cada uma está a 48,58. Vou colocar uma ordem de compra, o mercado está aberto, por isso é o valor de mercado, confirmar compra e está feito. Já foi executado. Portanto, se eu for aqui a transações, consigo ver que comprei 6 a cada uma 48,578. Agora o que eu vou fazer é vir aqui ao Track Your Dividends. Mais uma vez tenho que vir aqui à parte inicial onde está o dashboard. Entretanto, colocar na série correta, Add Holding, NVO. Infelizmente vai baixar o portfólio yield, mas a possível valorização pode compensar. São 6 ações, é este valor, Add Holding, e baixam 4,58% para 4,55%, mas face à possível valorização que a mesma pode talvez ter, caso as coisas num cenário muito otimista corram muito bem, eu acho que compensa. Pronto, assim sendo, a aquisição está feita. Eu agradeço bastante pelas vossas sugestões, vocês fizeram várias e agradeço bastante por isso. Aliás, esta aquisição para este mês foi exatamente aqui sugerida pelo Rodrigo. Portanto, Rodrigo Mesquita, muito obrigado pela sugestão, que realmente foi uma aquisição feita onde me sinto confortável para o meu perfil de investidor e objetivos, mas, mais uma vez, isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, tens que fazer os teus próprios estudos, entender o que é que pode ser ou não indicado para o teu perfil e objetivos. Por isso, se foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.